Olá, gente! Boa Páscoa para todo mundo! Hoje eu tenho certeza que você já foi na igreja de manhã, na sua igreja, participando do domingo de Páscoa. Hoje é dia 16 de abril, não é isso? E eu tenho certeza que agora estamos entrando lá no ar no YouTube, são 6 horas da tarde e eu quero que você seja ricamente abençoado. Então, a verdade é o seguinte: eu sei que muitos já comeram chocolate, né, ovo de Páscoa. Aliás, não esqueça do meu, porque eu sou chocólatra. Se você quiser, manda para mim, eu vou te dar meu endereço. Mas qual é a mensagem da Páscoa? Você talvez vá se surpreender, né? Eu, antes de mais nada, embora eu não tenha nada a ver com essa história de ovo de Páscoa, tal, isso, aquilo, eu adoro chocolate. Mas a Páscoa não tem absolutamente nada a ver com esse problema cultural de ovos de Páscoa, isso, aquilo. Podem inventar, fazer analogia que o ovo é o início da vida, enfim. Qual a mensagem da Páscoa segundo a Bíblia? Ou seja, eu já vou te dizer desde já que a mensagem da Páscoa, que nós cristãos, e também a Páscoa entre o povo judeu, porque a Páscoa começou com o povo judeu quando eles saíram do Egito. Você sabe disso, foi com a morte do cordeiro, eles saíram, o sangue foi colocado nos portais e eles puderam, depois de 430 anos de escravidão, de muita luta no Egito, sendo escravos, oprimidos, a morte do cordeiro fez com que, que era um simbolismo, com que eles saíssem e fossem para a terra prometida. Então, o que isso tem a ver hoje comigo e com você? Desde já eu quero te dizer uma outra coisa antes da gente entrar propriamente. Com certeza, esta mensagem, ela não vai ser apenas uma mensagem explicativa, educativa, espiritualmente falando, mas é uma mensagem que tem que gerar, tem que produzir sinais, prodígios e maravilhas. Do contrário, o cristianismo é uma mera exposição de histórias bíblicas, de verdades bíblicas, de doutrinas, mas o verdadeiro cristianismo não tem absolutamente a ver com doutrinas, tem a ver com muito mais do que isso. Então, se você já comeu bastante ovo de Páscoa, está no final do domingo, deixa de ver fantástico essas porcarias e você vai receber hoje milagres do próprio Senhor, porque a mensagem mais importante, esse é o tema, já está aí embaixo, né? Qual é a mensagem mais importante, né? Qual a principal mensagem da cruz? Porque a mensagem da Páscoa, eu já estou dizendo, é aquela que Jesus pronunciou quando ele estava morrendo na cruz. Ah, pastor, isso aí já sei, mas já do sangue de Jesus. Qual a principal? Quando eu digo a principal, é porque tem mais de uma mensagem. E a principal, talvez você já saiba, talvez. Vamos lá então? Eu quero declarar agora em nome de Jesus que a palavra de Deus, eu estou declarando aí aonde você está, na sua casa, seja aqui na Nova Zelândia, na família de amigos lá da Nova Zelândia, em qualquer lugar aonde esta palavra está entrando agora, o Espírito Santo de Deus está também mesclado, porque ele vai honrar a palavra dele. Eu, como sempre digo, Deus honra a sua palavra para a cumprir. Então nós vamos abrir sim a Bíblia e o Senhor você vai fechar o seu domingo de Páscoa com chave de ouro, como diz o bom carioca, porque Deus vai fazer maravilhas agora. Então, em nome de Jesus, eu declaro isto. Para entender a Páscoa melhor, tá? Eu quero falar sobre
me reportar a quase 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, ainda o templo estava lá em cima do Monte Moriá, né, onde tem hoje lá, quando você vê em Jerusalém, você vê o domo da rocha, aquela mesquita que está lá em cima, dourada, e ali em cima estava o templo judaico. Isto era exatamente na época de Jesus. Depois ele foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra, mas o que eu vou falar para vocês agora são dois fatos que aconteceram concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Primeiro, enquanto Jesus estava sendo crucificado na cruz, a pouca distância dali, ele estava fora da cidade, fora do arredor do templo, no Monte Gólgota, no Calvário, Monte do Calvário. Ali, a poucos metros de distância, não era tão perto, mas também não era tão longe, estava em Jerusalém, havendo exatamente a festa da Páscoa judaica. Todo ano os judeus, desde que saíram do Egito, isso já tinha mais de milhares de anos, eles todo ano tinham que ir ao templo, oferecer um sacrifício, e cada família levava um cordeiro, o homem, né? Pegava um cordeiro, entrava no templo, o sacerdote matava o cordeiro e o sangue era espirrado ali. E eu vou te contar algumas coisas, obviamente, que estavam na Bíblia, e outras foram informações que um historiador, o nome dele chamava-se Joséfo, é um historiador da época de Jesus. Ele estava no momento, na hora, ele registrou as coisas que aconteceram, e você vai ver que tudo na administração de Deus, ele não perde uma coisa. Eu vou te mostrar que ao mesmo tempo, quando estava vendo lá em Jerusalém, né, Jesus sendo crucificado, o sumo sacerdote lá em Jerusalém, dentro do templo, ele estava preparando o cordeiro pascal para ser sacrificado no altar, porque o templo estava lá, mas tinha um altar de sacrifício, e esse altar, ele era preparado desde o meio-dia, e era o sacrifício da tarde, porque na história de Israel, eu não vou entrar agora em todos os detalhes, tinha um sacrifício da manhã, um sacrifício do crepúsculo. Este sacrifício começou ao meio-dia, ele estava preparando todo o ritual, porque ali na cidade de Jerusalém, onde eles estavam, né, esse cordeiro pascual, segundo esse historiador, Joséfo, na cidade de Jerusalém, onde estava o templo, tinha mais ou menos 2 milhões de judeus para comemoração da festa. Ou seja, quando tem o templo, todo judeu do mundo de então tinha que ir ao templo. Então, era o evento em Jerusalém. Hoje em dia, estão para construir o 3º templo, e quando isso acontecer, judeus do mundo inteiro têm que, pelo menos, ir ao templo. Ele pode morar em qualquer lugar do mundo, mas ele tem que comparecer no templo a algumas festas, no mínimo 1 vez por ano, 3 vezes por ano. Então, isso já acontecia naquela época. E esses 2,5 milhões de judeus, eles tinham que por cada família, eu fiz um cálculo aqui, mais ou menos, deviam ter 250 mil cordeiros para serem sacrificados, né?
E porque era a festa da Páscoa. E quando eles faziam isso, eles estavam lembrando que eles foram libertos através do sangue de um cordeiro no Egito. O anjo da morte passou, arrasou com o Egito, mas eles estavam protegidos, guardados por causa deste cordeiro, que obviamente já representava o sangue de Jesus mais adiante. Mas, então, ali dentro tinha um altar no templo, ele sacrificava, e o sumo sacerdote, naquele altar, em cima do Monte Moriá, né, tinha um aqueduto, uma canaleta, porque você imagina, cada judeu vinha, pegava o seu cordeiro, sangue, eles tinham que botar em algum lugar. Então aquele sangue era misturado com água, eles tinham um tanque lá em cima. Então matava ele, o sangue era grosso, então misturava com água e ele descia lá do templo até pelo morro abaixo. E esse aqueduto, né, aqueduto que se chama, e o sangue misturado com a água descia e escorria para um vale já alguns quilômetros à distância. E naquele vale todo o sangue escorria. Você imagina sangue de 200 mil cordeiros, não teria nem lugar. Então, até hoje, lá existe o vale, chama-se o Vale do Sangue. Então, isso era o que estava acontecendo nessa festa da Páscoa, né? E o sacerdote fazia assim, ele pegava o sangue e nas pontas do altar ele respingava o sangue e aquele judeu, o homem, né, representava durante um tempo determinado, um ano, os pecados dele estavam cobertos, né? Esse era o ritual que na cultura judaica acontecia. Então, dentro daquela cisterna, descia e ia tudo para lá. Na mesma hora em que o sacerdote começou a fazer isso, tá? Diz aqui que era o sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde era o sacrifício, mas ele começou na hora sexta, a Bíblia chama de na hora sexta, ele começava os preparativos e na hora nona, né, já o sacrifício já estava, vamos dizer assim, rolando. Muito bem, eu vou abrir aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo, está aqui embaixo, capítulo 19, vou ler o versículo 34, porque olha só, enquanto aquele sacrifício judaico, a Páscoa, Jerusalém lotado de pessoas, muito sangue sendo derramado, devia estar um fedor, devia ser uma festa, uma loucura. Na mesma hora em que acontecia a morte do Cordeiro no templo, no Monte Gólgota, Jesus também, a partir da hora sexta, ao meio-dia, começou a preparação para a morte dele na cruz. Olha só, enquanto a sombra, que eram os sinais do Cordeiro no templo, Jesus estava na realidade sendo crucificado na cruz. E foi exatamente quando eu acredito que na mesma hora que o sacerdote pegou o primeiro cordeiro e matou, naquela hora Jesus começou a ser crucificado. E durante 3 horas, eu vou ler isso aqui, aconteceu a morte de Jesus. Foi exatamente do meio-dia até as 3 horas da tarde. E diz aqui, segundo o texto, né, tinham as mulheres, João era o único homem que estava ali, dos discípulos, Jesus com aquela agonia na cruz, e eu não vou entrar em todos os detalhes, e quase chegando na hora nona, no final, diz aqui o texto, né? Mas, é esse de João 19:34, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo
saiu sangue e depois água. Ele queria ter certeza que Jesus estava realmente já morto, então ele pegou, imagina a cena, Jesus lá, ele pegou a lança e aqui no lado do Senhor ele... Tchá! E João teve o cuidado de observar uma coisa que nenhum outro viu. Aliás, os outros estavam, cada um lá, deram no pé, como a gente diz, e João, que era o discípulo do amor, ele até a última hora, isso é muito relevante depois, porque quem ama Jesus, quem ama o seu irmão, quem ama o próximo, nunca vai deixar na hora H. Mas tudo bem, isso são mensagens paralelas. Então ele viu que começou a jorrar o sangue do Senhor e quando terminou de jorrar aquele sangue, ele viu que começou a sair água em cima, começou a sair água. E a minha pergunta é, um simples versículo como esse, Jesus estava na cruz, então qual foi a mensagem do Senhor? Qual é a mensagem da Páscoa? A Páscoa fala sobre a mensagem da cruz, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Qual é a mensagem que Jesus estava dando na cruz? Resposta, 2 pontos. A morte de Jesus na cruz significa o sangue do Senhor foi derramado na cruz e significa a outra mensagem, que a água também saiu do lado de Jesus. Eu sei que você diz, bem, então a mensagem da cruz é que o sangue de Jesus nos protege, nos perdoa de todo pecado, o sangue de Jesus foi que conquistou a salvação e tudo mais. É a mensagem que a mensagem da cruz é a mensagem do sangue de Jesus. Esta é apenas uma parte da verdade. O nosso título é qual é a mensagem principal. O sangue, hoje existe uma coisa chamada igreja, os escolhidos de Deus, porque nós fomos salvos pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Não tenho a menor dúvida. Mas depois, lembra que, interessante, porque logo sangue e água, né? Ao mesmo tempo lá, sangue do cordeiro, o povo judeu na Páscoa, misturado com água, né? Podia não ser, mas foi idêntico. E foi para o vale lá de sangue. E quando João registrou que saiu água dele, a principal mensagem da cruz foi exatamente a mensagem da água. Pastor, primeiro foi o sangue, mas o sangue de Jesus, ele fez uma coisa, ele perdoou todo o nosso passado, ele venceu o diabo, tudo mais, mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus disse que ele era o quê? A água da vida. Raramente você vai ver Jesus dizendo assim, eu sou o sangue da vida. Não, ele falou, quem beber da minha água vai ter vida e vida abundante. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida. Quem beber da água que eu der do seu interior, vão fluir rios de água viva. Ele não fala sobre o sangue. O sangue teve um papel simplesmente de nos perdoar e nos levar a Deus. Muitos cristãos hoje estão perdoados, aceitaram o sangue de Jesus, a salvação, mas ainda assim eles não têm muito da água da vida de Jesus na sua vida. A razão porque estão, embora perdoados de todos os pecados passados, eles ainda são fracos na fé, eles ainda estão pecando tremendamente, eles não amam ao Senhor, por quê? Porque Jesus, como a água viva, eles têm quase nada. Lembra que saiu sangue e água?
A mensagem principal da cruz é a água da vida que nós temos que beber diariamente. Você vai entender melhor no decorrer aqui. Então veja, a água é uma referência à água da vida que é o próprio Jesus, ok? Eu quero ler agora com vocês, essa mensagem não é muito grande não, porque a aplicação dessa mensagem vai ser o que o Senhor vai fazer depois, no final dela. Que isso vai durar, quem sabe, meses na tua vida. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, tá? Mateus, capítulo 27, eu vou ler do versículo 50 até o 54, ok? Mas vamos ler por etapa. Olha o que diz Mateus, versículo 50. Primeiro, eu preciso entender a Páscoa judaica, o que eles estavam fazendo lá no templo, para entender o que estava acontecendo com Jesus. Veja o versículo 50. Eu peguei agora em Mateus, porque Mateus depois explica de uma outra maneira. Olha só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele estava lá na cruz, não é isso? E ele estava sofrendo, ele falou, Pai, eu estou aqui porque afasta e tal, Eli, Eli, sabactane, Senhor, porque me desamparaste? E ele estava ali preso na cruz, e ele diz, e clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ou seja, ele morreu. Este foi o momento exatamente da hora nona. Foi às 3 horas da tarde. A hora que estava correndo o outro sacrifício. Ele rendeu o Espírito. Não foi isso? Agora, veja só. Se você pegar agora, eu quero que você leia aqui também, Hebreus capítulo 10, tá? E Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21. Mas deixa eu terminar, eu ainda não terminei todo o versículo 50. Jesus clamou com grande voz, rendeu o Espírito. Ponto. E eis que o véu do templo, qual templo? Aquele templo que estava lá, os judeus, o sumo sacerdote sacrificando. Mateus, como não estava no Monte Gólgota, ele estava lá, então houve um alvoroço dentro do templo e ficou sabendo em Jerusalém que dentro do templo tinha um véu. Era o véu que separava a parte do átrio exterior do santo lugar para o santo dos santos, aonde ficava a arca. No templo, a única peça que tinha era a arca. Mas a arca da aliança, ela era protegida por um véu, o altar era do lado de fora, onde o sacerdote estava matando os animais. Era mais ou menos 20 metros, era um véu pesado de um material bem pesado, não era linho, 20 metros por 10 metros de altura, era um véu enorme, porque o templo era alto. Então, na hora em que Jesus entregou o Espírito, na mesma hora em que ele morreu, que ele foi rasgado na cruz diz que lá no templo o sacerdote fazendo isso, de repente, milagrosamente, o véu do templo se rasgou, não é isso que diz aqui? E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Eu fico imaginando, parou lá o sacerdote, o sumo sacerdote disse, o que houve? Rasgou o véu, não pode, a arca está descoberta. Quem que rasgou? Foi o próprio Espírito de Deus. Por que aquele véu se rasgou exatamente na hora? Nós vamos... Que véu? O que significa este véu lá, que era uma sombra?
com a morte de Jesus na cruz? Hebreus. Se você ler comigo em Hebreus, capítulo 10, que está aqui, versículo 19 e 21, antes de ler eu já vou te dizer. Na hora que o véu se rasgou, foi na hora que o corpo de Jesus se rasgou. O véu era a própria carne, era o próprio corpo do Senhor. Ele e aquele véu estava impedindo das pessoas de entrarem na presença viva do Senhor. E quando Jesus foi rasgado na cruz, o véu tinha que ser rasgado. Eu fico imaginando como o sumo sacerdote devia estar em maus lençóis, porque ninguém podia olhar lá dentro a arca. O escritor de Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença viva. E eles já sabiam que não era qualquer um, mas agora, ele usando, foi Paulo. Ele disse: qualquer um judeu, qualquer pessoa que crê no sangue de Jesus, pode entrar na presença viva dele. Você tem intrepidez, ou seja, entrar nessa presença viva do Senhor. Como? Pelo sangue de Jesus. Diz aqui, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. O caminho que os sacerdotes da Páscoa eles estavam fazendo lá era um caminho morto. Era só um ritual, tá lá, cordeirinho, tal, isso, aquilo. E Paulo está dizendo, é um novo e vivo caminho que ele nos consagrou, hein? Pelo véu. Ele está comparando aquele véu de 20 metros por 10, que foi rasgado, ele foi rasgado, agora qualquer um pode entrar na presença de Deus. Ele está comparando, isto é, pela sua carne. Então, o que aquele véu representava? A carne de Jesus. Quando ele meteu a lança, saiu sangue e água, na hora Jesus disse: agora eu entrego meu espírito. A partir daí, qualquer pessoa que crê em Jesus pode entrar na presença viva de Deus. E hoje, você vai entrar por esse véu, pela presença viva de Jesus. O sangue de Jesus já resolveu o teu passado, teu pecado, qualquer coisa. Mas agora, para entrar na presença viva do Senhor, você vai beber de uma água viva. E a água, na Bíblia, representa, sabe o quê? Vida abundante. Sangue resolve o problema de pecado. Mas como eu disse, tem muito cristão que foi perdoado dos pecados, que estão sem a vida abundante, que não tem nada a ver com bens materiais. É uma vida, é água do Senhor no teu espírito, fluindo, te dando vida e mais vida e mais vida. O problema da igreja é um só. Não é o sangue de Jesus, mas é a vida dele fluindo dentro de você. Muitos cristãos estão cumprindo rituais, como estava acontecendo ali ao lado no monte. Então, ritual, rasgou só um véu, porque tinha que rasgar. Porque, veja, na mesma hora, isso aqui é tremendo. Muito bem. Vamos ler agora Lucas, capítulo 23, Evangelho de Lucas, 23, 44. Pode ler aí embaixo. Eu estou pegando partes. O interessante em você ler os evangelhos é que cada um dos evangelistas, Mateus olha por um aspecto, João foi o único que viu que saiu água e vinho, ele contou isso para os outros. Mas Lucas agora ele mostra outros aspectos. Se você ler um texto no Evangelho, em qualquer assunto que você queira, vá ler nos outros textos que tem, que você vai descobrir coisas maravilhosas. Então vamos lá, Lucas 23, 44 diz assim, os outros não falaram isso. Já era quase a hora sexta, ou seja, a hora sexta para os judeus, na nossa hora era meio-dia, já era quase meio-dia. E veja o que aconteceu. Na hora em que Jesus
foi pregado na cruz e começou o sangue do Cordeiro, na mesma hora diz aqui, escurecendo-se o sol. Você vai ver em 10 minutos que esse foi o dia mais singular de toda a história da humanidade, desde que Deus criou o mundo até a segunda vinda de Jesus. Não houve nem haverá novamente outro dia igual. E eu estou dizendo isso não só para ler para você, se você entender essa mensagem da Páscoa hoje, não vai ter dia mais importante para a tua vida. Seja você crente, cristão, macumbeiro, espírita, incrédulo, seja o que for, hoje pode ser o dia mais importante e vai ser. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz vai funcionar já, ainda não, você ainda vai entender algumas coisas. Você vai ser salvo, cheio do Espírito Santo, você vai ser curado, você vai ser liberto de tudo e você vai receber a coisa mais importante a partir de hoje. Muita vida, mas vida abundante que você não vai querer outra vida a não ser buscar mais dessa vida do Senhor. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de você entrar no Santo dos Santos, na presença viva do Senhor e, não, a doutrina da minha igreja, eu não prego isto. Eu estou dizendo que se você já tem o perdão dos pecados, você tem que ter o principal, que agora é a vida do Senhor fluindo através de você. Então ele disse, ao meio-dia houve o quê? Um eclipse total. Qual é a explicação? Que trevas foram essas? A explicação é que era o meio-dia, o sol a pino, calor tremendo, sangue descendo de lá para cá, Jesus agonizando, de repente escureceu. Houve um eclipse? Ah, pastor, eu sei, eclipse, eu sou cientista. O eclipse é quando a Terra, né, o Sol e a Lua, que é um satélite da Terra, fica alinhado com o Sol e a Terra ficam os três alinhados, então, momentaneamente, acontece o quê? Acontece um eclipse, escurece. Mas deixa eu te dizer um mistério aqui. Todos os eclipses que já estiveram na humanidade, isso é ciência, pode perguntar para qualquer astrônomo. Eu disse que foi um dia singular. É no máximo de alguns segundos, de 1 minuto até 2, 3 minutos no máximo. Não existe registro na história de que a Lua ou o Sol, um eclipse solar, tenha passado mais do que isso. Mesmo porque é impossível, porque no sistema solar, né, todo mundo girando em torno do Sol, os planetas, cada um na sua órbita, então o tempo que a Terra girando, é impossível mais do que isso. Mas como era um dia singular, sabe o que o Senhor fez? Ele parou. Você sabe que o Sol é maior do que a Terra e a Lua também. Então, para bloquear o Sol, Deus não podia usar a Lua. Ele teve que usar, isso aqui não está aqui, mas está desafiado, qualquer cientista vai acreditar nisso. Ele teve que parar, porque aqui diz, olha só, segura aqui, já era quase a hora sexta, meio-dia, escureceu o sol, e houve densas trevas. Não foi trevas normais, ou seja, quando há um eclipse, escurece um pouquinho. Não, densas, trevas palpáveis, profundas. Tipo, ninguém conseguia ver nada. Peraí, mas isso já aconteceu uma única vez. Aliás, a segunda. Porque se você for lá no Egito, já aconteceu este mesmo fato quando Deus quis punir Faraó, né? Ele fez a mesma coisa e durante muito tempo as trevas eram tão densas que diz a Bíblia que eles palpavam. Ninguém via nada.
durante um dia. O que o Senhor fez? Mas o interessante é que lá em Êxodo, diz que havia luz só num lugar, na terra de Gósen, aonde morava, os judeus moravam. Ou seja, o que significa isto? Houve densas trevas até que horas? Aqui que está o problema. Houve a terra, toda a terra, teve essa escuridão total até a hora o quê? Nona. Está aí, está na sua Bíblia. Da hora sexta à hora nona, quantas horas são? 3 horas. É impossível. Os planetas iam se esbarrar. Eclipse no máximo de 2, 3 minutos e continua tudo. Deus parou o céu, a terra e o universo. A morte de Jesus, ela teve implicações no universo inteiro. Mas por que aconteceu isso? Tem uma explicação. Se você for como é que se diz? No Talmud, que era o livro de tradições dos judeus. O Talmud é o seguinte: existiam várias correntes judaicas para interpretar o Torá, o Velho Testamento. Então, eles definiram num livro os fatos importantes do que representava isso ou aquilo. No caso, no Talmud, os judeus diziam o seguinte: toda vez que acontecia um eclipse do Sol, era um sinal de Deus, da ira dele. Tem eclipse do Sol, a ira de Deus sobre as pessoas na Terra. Toda vez, pode ter certeza. Deus está avisando, olha, é igual a mãe que diz: filho, obedece. Se você não obedecer, eu vou ficar muito bravo e vou te botar de castigo. Então, a mãe ameaça, o pai fala isso e aquilo, e, mas será que ela vai fazer mesmo? Então ele disse: olha, tá aqui o chinelo. Deus falou: vocês crucificaram o meu filho, vocês estão, até mesmo o povo que estava lá em Jerusalém, acontecendo a mesma coisa. Você não pode olhar só o foco. Os romanos que crucificaram o Senhor, não vou entrar agora, mas foram judeus, mas não, foi o meu pecado, foi o seu pecado. Mas o povo romano foi um instrumento para crucificar Jesus da forma mais dolorosa e vergonhosa desde que a história é história. Foi a vergonha da cruz, porque todo ladrão, todo malfeitor, eles eram crucificados nus, completamente nus. Era uma vergonha. A igreja romana, eu não vou entrar em detalhes, mas você sabe como é. Foi a vergonha. E Deus ficou tão irado com os gentios, o povo gentio, que ele disse: o meu filho acaba de morrer, mas eu estou alertando a vocês que vocês mataram o Filho de Deus, que a minha ira vai cair sobre vocês. E já era um alerta também, para que quem não crê no sangue de Jesus e na vida do Senhor vai cair sobre essa ira. Só que ainda estamos na era da graça de Deus. Se você, eu não creio em Deus, esse coisa de evangelho, de Jesus, é para gente velha que não tem mais nada, ou é para tirar dinheiro. Ei, lembre-se o que o Senhor fez. E eu vou te dizer, como foi possível que durante 3 horas houve densas trevas.
Pode perguntar para qualquer físico científico, é impossível. Eu vou te dizer o que aconteceu. Eu creio nisso claramente. Deus disse, eu vou castigar 3 horas. E olha, Deus pegou um dos planetas, não sei se foi Saturno, que é um grande planeta, ele tirou da órbita, para você ver como isso mexeu no coração, e parou de frente entre o Sol e a Terra. Durante 3 horas ninguém viu nada. E 3 horas a Terra começou a esfriar, porque o Sol... Olha, eu não sou cientista, mas eu creio, né? Durante 3 horas houve um tumulto muito grande. Deus disse, eu vou atacar e alertar o Império Romano de que eles crucificaram com esta morte tremenda. Eles crucificaram ao ponto da Bíblia dizer que Deus virou o rosto, porque foi o Senhor perdoa qualquer coisa, mas quando tocaram no Filho dele, que foi Jesus, e ele estava fazendo isso para que a gente tivesse o quê? O perdão dos pecados, entrasse na presença viva do Senhor e mais ainda, e mais importante, tivéssemos a vida dele em nós. Este é o maior problema do cristão salvo hoje. Ele não demonstra a vida do Senhor na vida dele. Ele ainda tem o velho homem, a velha natureza se manifestando, porque ele não bebe da água da vida. E eu vou te provar isso depois. Ficou um planeta ali parado. Deus disse, não, eu vou castigar. É um alerta, se você está me ouvindo... Quando Jesus voltar, vai acontecer a mesma coisa. Só que aí Deus vai executar juízo e julgamento sobre todos aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e sobre todos os cristãos que não foram cheios da água da vida. Ah, pastor, mas eu fui salvo. Eu sei, mas haverá castigo sim. E temos outras aulas para mostrar isso. Muito bem. Mateus, capítulo 27, eu vou terminar agora com isso. Mateus 27, versículo 51 a 54. Eu li só o versículo 50, não foi? Já estava aí, mas eu vou ler agora o versículo 51 a 54. E não vou demorar muito não, mas eu vou te mostrar outros detalhes que aconteceram para mostrar que a ira de Deus estava realmente em cima dos gentios. Mas o povo de Deus não. E olha, qual é a mensagem mesmo principal da cruz? Nós vamos ver aqui agora. Vamos lá. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 21. Diz assim, né? Mateus contando. Lembra agora o cenário? Jesus na cruz, versículo 51, Mateus 27, eu vou ler 51 a 54, eu já li o 50. Quando Jesus estava na cruz, Mateus diz o quê? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Olha só. Nós vimos que houve o quê? Um eclipse, não foi? Mas houve uma outra coisa, olha o que Mateus diz. Lucas viu o eclipse. Mateus falou assim, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, além daquela escuridão durante 3 horas. A ira de Deus foi tão grande que houve um terremoto. Você quer uma explicação? Fenderam-se a terra, tremeu o lugar em Jerusalém. O que está acontecendo? Tremeu a terra, as pedras partiram no meio. O que aconteceu? A ira de Deus já estava em cima do eclipse, não é isso? Mas agora não. Quando houve esse terremoto, quando se fenderam as pedras, e diz aqui, olha,
e abriram-se. Quem abriu? Foi o próprio Deus. Abriram-se os sepulcros, ou seja, os túmulos ali em Jerusalém, nessa hora foram abertos. E muitos corpos de santos, gente que amou o Senhor durante o tempo que ele estava lá, e morreram. Eles estavam mortos. Mas quando aconteceu isso, eles que dormiam, ou seja, que morreram, foram ressuscitados, ou seja, nasceram de novo, venceram a morte. Você sabe qual é a mensagem da morte de Jesus? É uma mensagem de vida. Mais do que o que estava acontecendo aqui é que a vida, quando o corpo de Jesus foi rasgado na cruz, toda a vida do que Jesus era o Filho de Deus como Filho unigênito começou a explodir. Foi uma explosão de vida. Ali, né, quem está morto tinha que ressuscitar, não tinha como. Uma pedra que é algo morto, sabe o que aconteceu? Ela teve que ser quebrada ao meio. Explosão de vida, mais ainda. E saindo dos sepulcros, né? O que diz? Depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Peraí. Então aquela história, né? Tem um seriado aí, chama-se Dead Walkman, né? Uma coisa assim. Os mortos saem lá, não tem um negócio desse? A vida do Senhor foi uma explosão tão grande que só os santos ressuscitaram. Saíram de dentro da sepultura e começaram a andar cheio de vida no meio de Jerusalém. Disse, o que é que houve com você? Eu recebi vida, eu não... A mensagem da Páscoa é a mensagem da vida que vai ressuscitar você hoje. Tenha enfermidade o que for. Você sabe por quê? Desde que Jesus morreu na cruz, até hoje, quase 2000 anos, essa vida está girando aqui na Terra. Salvação não é receber uma doutrina ou uma fórmula. Repete comigo, eu creio no sangue de Jesus, perdão do meu pecado. Ei, não é isso não. Salvação é entrar a vida dele dentro do teu espírito e isso muda tudo. Tem gente que está aceitando Jesus todo dia na igreja. O pastor faz o apelo. Não é apelo. Quando você se arrepende e diz, eu quero uma outra vida, Jesus disse, eu tenho. Essa vida foi a mesma que desse dia que quando Jesus morreu na cruz, a vida dele está circulando o planeta e buscando pessoas em todos os lugares sem apelo. Porque eu não preciso de um apelo, eu preciso que alguma coisa entre no meu espírito. Você que não conhece Jesus, se ele ainda não entrou no teu coração, ele vai entrar hoje. Eu não preciso fazer nada, eu só vou dizer o seguinte, você está preparado para que essa vida que ressuscitou, aqueles dead walkmen lá, entraram na cidade e diziam, o que houve? Você está aqui. Ressuscitou. A mensagem da cruz é ressurreição de vida. Foi ressurreição no corpo deles, foi ressurreição no espírito, foi ressurreição na alma. E tem o versículo final, 54, diz, terremoto. Pessoas sendo ressuscitadas? Que isso? Você sabe que quando Jesus estava ali, como era sexta-feira, né? E não podia, o corpo das pessoas que eram crucificadas tinham que ser levadas, ser enterradas. O centurião, que era um capitão de 100 soldados romanos, estava ali junto com os soldados para que eles tinham medo que os judeus pegassem o corpo de Jesus e escondessem e fizessem alguma coisa, idolatrassem, como sempre fazem. Então eles estavam ali
E diz outros textos que eles ficavam zombando de Jesus. Estão dizendo que tu é o Filho de Deus. Desce aí da cruz. Desce da cruz, nós vamos crer em você. Leia os textos. Ele salvou todo mundo. Você salvou todo mundo aí. O centurião e os outros. Você salvou todo mundo. Ele não pode se salvar a si mesmo. Coitadinho. Furada. Jesus não podia falar nada. Porque ele sabia que a única maneira de salvar as pessoas, de entrar na vida das outras pessoas, é ele ficar quieto, morrer, deixar o véu do santuário, que era ele mesmo, ser rasgado, e entrar como vida. Mas nesta hora, nas 3 horas, sabe o que diz? Quando a explosão de vida saiu? E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, o corpo, né? Vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, terremoto, pedras rolando, mortos saindo de lá para cá, e eles ficaram com medo, porque era para ficar mesmo. Ele disse isso. Sabe o que eles disseram? Tiveram grande tremor. Eles começaram a tremer literalmente. Poxa, mas uns soldados que cheio de banca, cheio de temor, medo. E disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Antes desce daí. Que isso? César é o quê? Com muito temor a Deus, aquela vida alcançou eles. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Por isso que eu digo, você sabe de uma coisa? Já está entrando aí, aonde você está ouvindo essa mensagem. Eu não quero saber se você é ímpio, se você amaldiçoou Jesus, se você não crê em nada, se você é agnóstico, seja o que for. A explosão de vida vai entrar no teu espírito já. Seja você um cristão que já não crê mais nada. Aquela categoria que quem segue as minhas aulas sabe. Se você é um crente incrédulo, que tem apenas o perdão dos pecados, pelo sangue de Jesus, você precisa agora da vida do Senhor. E se você não expressar essa vida, você vai expressar hoje. Porque, sabe, essa explosão está rodando em todos os lugares. Você pode estar no maior prostíbulo agora. Você pode estar num hospital já com câncer terminal. Você pode estar no meio de uma loucura, cheio de demônios, cheio de toda sorte de enfermidade, AIDS e peles. Você pode estar morto, literalmente. Aquela explosão de vida levantou os mortos em Jerusalém. E essa mesma explosão está circuncidando a terra em todos os lugares. Porque Jesus ressuscitou e o Espírito da ressurreição vai entrar agora na tua vida. Você vai dizer como centurião, esse Jesus é verdadeiro. Eu não vou fazer apelo não, porque um homem chegou para Jesus da lei, Nicodemos falou, Jesus, eu sei que tu és mestre, porque as coisas que tu fazes, só pode fazer se Deus estiver com ele. Nicodemos estava querendo saber ensinos para poder fazer o que Jesus fazia. Jesus falou, Nicodemos, não perca o seu tempo nem o meu. Aí Jesus fala uma das coisas que você precisa ouvir agora. Ele diz assim, sabe de uma coisa, Nicodemo? Você precisa nascer de novo pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que soprar dentro do teu espírito. Você não precisa de ensinamento, não. Você já é mestre em Israel, já devia saber disso. Ele disse, mas como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar no ventre de uma mulher. Jesus disse, meu Deus. Jesus disse, você é mestre em Israel, não sabe? Tá bom, eu vou te dizer, Nicodemos. O vento sopra
aonde quer e quando quer. O vento do Espírito. Ele diz, eu sei, o vento sopra. Você não vê ele, mas ele sopra. Você sente. Ele disse, assim é o que é nascido do Espírito do Pai. Não vou te dar nenhuma fórmula bíblica, mas eu vou te dizer o seguinte. O vento do Espírito Santo, hoje no dia da Páscoa, eu disse, você pode estar sofrendo, precisando de poder, de cura, você está com câncer, você está cego, você está surdo, você está ouvindo e não entende, não conhece Jesus. Ele, o vento dele vai soprar. Basta você dizer, eu creio nessa palavra. Eu creio que Jesus vai entrar na minha vida. Isso eu não posso fazer. Eu só estou te contando. E eu vou terminar já. E eu vou dizer, você cristão também, que está cheio de problemas na sua alma. Talvez você não tenha uma enfermidade física, mas você está cheio de espírito de medo, nervosismo, falta de ter um avivamento, um revigoramento na sua alma, no seu corpo. Talvez você esteja precisando ser cheio, inundado da vida do Espírito Santo. Ser totalmente cheio do Senhor. Você precisa do que as pessoas dizem doutrinariamente falando. Eu quero ser batizado, eu quero ser mergulhado com o Espírito Santo. Eu quero começar mais uma vez uma vida nova. Eu estou começando vida nova hoje na Páscoa. Eu já tenho a salvação, eu já tenho tudo como você já tem. Então, para terminar, é o que nós vamos fazer. Eu vou orar, eu não tenho mais nada o que falar. Eu já disse que a mensagem da Páscoa é a mensagem do sangue e a mensagem da água. O sangue me perdoa dos meus pecados. Se você... Pastor, mas eu sempre achava que não tinha pecado. Então eu vou fazer o seguinte. O pecador, ele nunca pode ver que ele tem pecado se esse Jesus não iluminar ele, mostrar ele. Você quer que Jesus te mostre qual é a tua condição? Então ele vai te iluminar. Eu vou orar agora e ele vai te iluminar e vai mostrar e você vai nascer de novo agora. Você pode estar no seu carro, dá uma paradinha no estacionamento, ou pare se você está dirigindo na estrada, aonde você estiver, para, porque eu vou pedir que o vento do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, é o único Espírito que ressuscitou e tem vida, é esse Jesus. Você pode ser um judeu, você vai crer nele. Ah, não, eu tenho que ter o templo para ter os rituais. Esquece isso. Jesus é o véu, é o templo, e ele quer fazer moradia. Ele é o templo em nós. Você pode ser um pastor que está pregando só para garantir o seu dinheiro. Você já não tem mais amor pelo Senhor, nem pela obra de Deus. Os irmãos nem quer saber, são chatos e isso, aquilo. Você precisa da vida do Senhor. Hoje, você quer receber isso agora? Eu vou falar com o Senhor, tá? Eu vou pedir ao Senhor que Ele agora sopre a quem quer e aonde quer. E você vai ser nascido de novo. E você que já é nascido de novo, você vai o quê? Ser curado. Ah, mas pastor, eu sou cego. Eu sou coxo, eu ando na cadeira de roda, eu nunca andei. Eu sou surdo, isso, aquilo. Se Deus ressuscitou, se Jesus ressuscitou, aqueles mortos saíram e receberam vida, Ele pode te dar um olho novo. É Ele. Essa é a mensagem da Páscoa. Põe a mão no seu coração. Ou, faz um ponto de contato aqui. Eu estou botando a minha mão, mas não é minha, não. É a mão do Senhor. Eu sou humano como você. Eu quero mais dessa vida. E eu sei que você vai agora. Porque eu vou dizer
Pai, assim como tu fizestes estas maravilhas que nós acabamos de ler, aonde a tua ira foi demonstrada por pessoas, mas ao mesmo tempo elas, como aquele centurião, eles reconheceram que tu és o Filho de Deus. Eu creio que neste momento agora o teu Espírito Santo está soprando espírito de perdão do sangue de Cristo, mas espírito de vida. Aquele corpo que está doente, que está morrendo, que não tem mais, não tem nem uma semana de vida, levanta agora, porque o teu Espírito está soprando e entrando no espírito desta pessoa que está me ouvindo agora. Aquela pessoa que está atormentada no manicômio, que já não tem mais no hospício, não tem mais o que fazer. Fique liberto agora, em nome de Jesus, porque esta é a mensagem da cruz, esta é a mensagem da Páscoa. O Cordeiro morreu, mas ressuscitou e está soprando vida sobre você. Se você vive em depressão hoje, agora, neste momento, em nome de Jesus, essa depressão vai sair milagrosamente de dentro da tua alma e você vai começar a andar em paz e alegria no Senhor Jesus Cristo. Você vai conhecer ao Senhor hoje, mas você vai ser cheio também agora do batismo no Espírito Santo. O Espírito do Senhor vai fluir como rio de água viva dentro do teu espírito. Comece a orar em línguas, comece a profetizar, comece a falar no teu espírito das profundezas do Senhor. Comece a receber uma vida de tal maneira que praga nenhuma, enfermidade nenhuma jamais vai até o fim da tua vida tocar em ti. Se você está nas drogas, se você está na prostituição, no homossexualismo e no fundo do seu coração você diz, eu não quero mais esse tipo de vida. Agora, o vento do Espírito está soprando sobre você. Ele está soprando agora. Qualquer que seja a morte, o tipo de vida que você tem agora, toque agora. Faça alguma coisa. Se o Senhor tivesse fisicamente aí do teu lado, Ele botaria a mão na sua cabeça. Mas Ele está em espírito. Põe a tua mão, porque o Senhor vai botar a mão dele na tua cabeça. E o espírito de loucura vai sair agora. Você vai agora recebê-lo como Senhor. Você vai andar numa vida que você nunca teve antes. E nunca mais você vai esquecer o dia de hoje. Porque foi o dia da Páscoa, em que Jesus, o Cordeiro de Deus, está tocando sobre você. E eu quero terminar dizendo, Pai, obrigado, porque aquele que crê em Ti jamais morrerá novamente, porque a Tua palavra diz isso. E eu tenho certeza, ó Deus, que quando Tu voltares, o que está muito breve para acontecer, nós estaremos contigo, reinando aqui por 1000 anos, e que cada um que tem ouvido esta palavra receba agora para a honra e para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho único, que tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. Obrigado, Jesus. Que a graça do Senhor te abençoe neste final de noite, neste domingo, e você pode ter certeza que 80% das coisas que te perturbavam, elas já saíram da tua vida. Os 20% a mais é só ser cheio, e o Espírito Santo vai continuar sendo cheio na tua vida, e você vai andar e ser transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor, o Espírito. Que a graça do Senhor te abençoe nesta Páscoa maravilhosa. Em nome de Jesus, receba para louvor e glória dele. E diga no seu coração, pastor, eu recebo, eu digo amém.
Se você disser amém, você está concordando com tudo que aconteceu aqui e agora, e o Senhor será glorificado. Amém e amém. Eu quero, só para terminar, antes de... Eu sei que muitas coisas estão acontecendo, mas se você quiser entrar em contato com a gente, ou para contar o seu testemunho, para contar o que houve, ou para qualquer coisa, escreva para mim no meu e-mail. Eu vou colocar aqui embaixo, é juliolimanogheira@gmail.com. Enfim, está aqui embaixo, você pode fazer isso. E nós estaremos, eu vou colocar... Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem entrou hoje, domingo, né? Agora de Páscoa. Durante toda a semana eu vou postar no Facebook. Você pode entrar lá no Facebook também. Missão do Farol, né? Vai estar tudo aqui embaixo. Como entrar em contato com a gente. Para quê? Para que a gente possa glorificar a Deus. Eu não vou te pedir nada, tá? Temos o blog também. O blog da missão tem várias mensagens, tem textos. E você pode entrar lá no Missão do Farol, tudo junto, com letra minúscula. Tá tudo aqui, blogspot.com.br. Eu sei que tem muita gente que tem visto o blog ao redor do mundo, gente em mais de 20 países. O importante é que você está tendo um contato com o Senhor. Eu sou um homem igual a você. Eu tenho um ministério, você tem outro. Todos nós somos iguais. Então, se essa mensagem te ajudou, a única coisa que eu peço, compartilhe essa mensagem com os seus amigos do Facebook. Compartilha, porque quem sabe? Porque essa mensagem é para todo dia. Não é só para Páscoa, agora só para o ano que vem vamos botar... Não, a mensagem da Páscoa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz está aqui hoje e agora. Então, aqui fica teu amigo, pastor Júlio Lima Nogueira, da Missão do Farol, tá? E espero vê-los em breve. Nós estamos começando uma nova série também para gravar de meia hora. Nós fazemos as nossas aulas agora de meia hora. Essa foi um pouco mais porque é uma mensagem especial. Mas você pode acessar lá no YouTube, o canal do YouTube também, que está aqui. YouTube, Missão do Farol. Temos vários assuntos. Enfim, feliz Páscoa mesmo. Feliz mudança de vida para a honra e glória do Senhor. Então, um abraço. Até amanhã, depois da manhã. Vou compartilhar isso durante a semana e você, se sentir isso no seu coração, faça isso também. Então, um beijão para todos e que o Senhor seja exaltado por tudo que aconteceu hoje. Amém? Tchau, tchau.